Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Soares, diretor de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba, e este é o primeiro de 3 vídeos de tutorial que nós vamos disponibilizar aqui no nosso site incentivoaoesporte.curitiba.pr.gov.br para facilitar o processo de cadastramento do seu projeto no Programa de Incentivo ao Esporte para o ano de 2021. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre os aspectos gerais, documentais, novidades do sistema e do próprio programa. Em outro vídeo, eu vou demonstrar desde o cadastramento de usuário até o protocolo de projeto de pessoa física e, num terceiro vídeo, o cadastramento de usuário e o protocolo de projeto de pessoa jurídica. Assim, esperamos cobrir todas as áreas aí do nosso programa para auxiliar você nesse processo de protocolo de projetos para o ano de 2021. Começando então este vídeo, eu quero trazer já de cara a informação de que, a partir daqueles testes que fizemos em julho de 2020, por meio do recadastramento de projetos, pudemos identificar inconsistências, falhas, enfim, situações do sistema que demandavam correções. E essas correções foram feitas, o sistema foi aprimorado. Além disso, também trouxemos uma melhoria. Vocês lembram que, naquela época, era necessário juntar os comprovantes de resultados e de rankings em abas separadas, dificultando a gestão do projeto. A partir de agora, você, em uma única tabela, em uma única planilha dentro do sistema, você informa o resultado da competição, no caso de pessoa física, e já anexa nessa mesma tabela, na mesma linha do resultado, o comprovante. Assim fica mais fácil a sua gestão e a nossa análise. O programa fica mais simplificado, o projeto fica mais simplificado, mais fácil de analisar e mais organizado. Também mudamos, a partir da publicação do novo decreto 1432 de 2020, as modalidades de apoio por meio do programa de incentivo ao esporte. Agora são 3 modalidades de apoio. A primeira é o incentivo à iniciação e à carreira esportiva. É a modalidade destinada aos atletas, para-atletas, treinadores e pesquisadores, para as modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. Portanto, somente projetos de pessoas físicas. A segunda modalidade é o incentivo ao desenvolvimento e ao fomento do esporte. Nesta modalidade estão todos os projetos das pessoas jurídicas das modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. E, por fim, temos a novidade da modalidade do incentivo ao alto rendimento, que basicamente é uma modalidade que contempla atletas e para-atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas que alcançarem a pontuação máxima do score de avaliação dos projetos, desde que essa pontuação máxima seja obtida em competições das categorias principais de cada modalidade esportiva. Então, se eu alcancei a pontuação máxima na minha avaliação, eu já vou explicar um pouquinho como ficou essa questão da nova pontuação, mas se eu alcancei a pontuação máxima na minha avaliação e todos os resultados que eu protocolei são resultados da categoria principal da minha modalidade, por exemplo, no ciclismo, são todos os resultados da elite, ou na esgrima, são todos os resultados da categoria adulto, enfim, eu posso ser remanejado à modalidade de incentivo ao alto rendimento. A modalidade de incentivo ao alto rendimento, ela tem alguns benefícios previstos no decreto 1432, benefícios na prestação de contas, autorização para realizar algumas despesas que não são previstas nas outras modalidades, e esse enquadramento fica por conta do próprio departamento. O que cabe ao atleta é fazer uma análise bem estruturada e bem pensada na hora de protocolar o seu projeto e da escolha dos resultados. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais adiante essa questão dos resultados e vai ficar mais claro para vocês. Ainda no rol das mudanças, em relação às pessoas físicas, nós trouxemos um grande avanço para o programa de incentivo ao esporte. Até o ano passado, até o protocolo do ano passado, para os projetos de 2020, a classificação do projeto era tomada a partir do maior resultado protocolado pelo atleta. Então, se o atleta tinha um campeonato sul-americano como seu maior resultado, era esse resultado que determinava a classificação do projeto. A partir de agora, nós estamos considerando como resultados passíveis de pontuação todos os resultados que você tiver. Então, desde a competição estadual até os Jogos Olímpicos, vão valer pontos. E vão valer pontos, sejam as primeiras colocações, como dos campeonatos, como também a simples participação na competição. Então, você foi convocado para participar, por exemplo, do Campeonato Pan-Americano da tua modalidade.
Você não chegou a fazer um resultado expressivo, ficou em 30º, 25º, 21º, não importa. Essa participação também vai valer ponto no programa. Com isso, não só o seu currículo vai ser melhor valorizado, como nós acreditamos que também vamos conseguir incluir no programa projetos que muitas vezes ficam de fora, porque acabavam sendo classificados num score muito baixo. Esta mudança fará com que você também precise analisar com bastante critério quais os resultados você vai protocolar para o ano de 2021, porque cada resultado tem uma pontuação diferente. E para isso, é muito importante que você leia a Resolução 005/2020 da Comissão de Incentivo ao Esporte, que está publicada no nosso site, aqui no incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br, e que é documento indispensável para quem quer protocolar um projeto para o ano de 2021. Ali você encontra todos os pontos de cada resultado, e você mesmo pode fazer uma pré-soma de quantos pontos, mais ou menos, você vai ficar ao final do projeto. É a soma dessa pontuação que vai dar o score que vai classificar o seu projeto. Tem também algumas variações. Por exemplo, resultados de campeonatos, como o campeonato mundial, o ranking mundial, o campeonato mundial, enfim, jogos pan-americanos, você pode adicionar um único resultado por ano. Mas há algumas competições em que são aceitos mais de um resultado, certo? Eu vou passar para vocês aqui, isso está na resolução, mas é uma informação importante de ser dita. Então, Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Ranking Mundial, Copa do Mundo, Jogos ou Campeonatos Pan-Americanos, um resultado por ano. Valem os resultados dos anos de 2018, 2019 e 2020. E aí a gente tem uma mudança. Até o decreto anterior eram aceitos os resultados dos últimos 4 anos. A partir de agora, são aceitos os resultados apenas dos últimos 2 anos, claro, com exceção dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, que são dos ciclos de 4 em 4 anos. Em função da pandemia de coronavírus, para o ano de 2020 foi aberta uma exceção no decreto, permitindo que os resultados de 2018 também fossem aceitos, não apenas 2020 e 2019. Importante que, como que ficou estabelecido? Os resultados que você colocar no seu projeto, relativos às conquistas do ano de protocolo, então, por exemplo, nesse ano, que seriam os resultados de 2020, eles valem 100% dos pontos que estão lá na resolução. Os resultados que forem protocolados em relação ao ano anterior ao protocolo de projetos, no caso 2019, por exemplo, valem 50% dos pontos. Como nós estamos vivendo esse quadro da pandemia e muitas competições não foram realizadas em 2020, senão a grande maioria, se não todas, a grande maioria, qual é o resultado da exceção que foi prevista? Então, para o protocolo de projetos que vão valer para o ano de 2021, os resultados das competições do ano de 2020 e do ano de 2019 valerão 100% dos pontos. E os resultados do ano de 2018 valerão 50% dos pontos. Então, como eu disse, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Ranking Mundial, Copa do Mundo e Jogos ou Campeonatos Pan-Americanos é um resultado por ano, valendo de 2018 a 2020. Competições internacionais válidas para o ranking internacional da sua modalidade podem ser até 3 resultados por ano, portanto, você pode juntar até 9 resultados. Competições ou ranking continentais são até 2 resultados por ano, portanto, são até 6 resultados que podem ser anexados no projeto. O Campeonato Brasileiro ou Ranking Brasileiro é um resultado, você escolhe o melhor. Eu fui campeão brasileiro ou eu estou melhor colocado no ranking, escolhe a melhor colocação e aí junta o resultado. Mas você também pode, além do Campeonato Brasileiro ou ranking, juntar mais 3 resultados de competições nacionais válidas para o ranking por ano, portanto, mais 9 resultados. E ainda competições estaduais ou regionais, 2 resultados por ano, totalizando até 6 resultados. Então, essa soma de resultados vai gerar um score, e esse score é o que vai determinar a sua classificação no programa para o ano que vem. Legal? Então, é muito importante fazer um estudo do projeto e dos seus resultados em conjunto com a resolução 005/2015, para que você, perdão, 005/2020, para que você possa fazer um protocolo inteligente dos seus resultados. Vou citar aqui um exemplo. Vamos considerar que em 2018 eu fui campeão mundial da minha categoria, da minha modalidade, certo? Em 2018 eu fui campeão mundial. Em 2019, eu fui para o Campeonato Mundial, mas eu fiz a 21ª colocação, ok?
Então, eu participei do Campeonato Mundial em 2019, fiquei em 21º. Em 2020, não teve Campeonato Mundial. E em 2018, eu fui campeão mundial. Então, eu vou juntar em 2018 o meu resultado de campeão mundial, que se eu olhar lá na resolução, é o item 6 do anexo 1, campeão mundial da modalidade, né, medalha de ouro, e vale 1.600 pontos. Só que como esse resultado é de 2018, eu vou pontuar a metade, então vai valer 800 pontos. E em 2019, eu vou juntar a comprovação de que eu fiz a 21ª colocação no Campeonato Mundial. E lá na resolução é o item 12, e eu vou ver que vale 1.000 pontos. E como é 2019, nós estamos no regime de exceção por conta da pandemia, vale os 100% de pontos, portanto, vale 1.000 pontos. Então, só com esses dois resultados, eu já fiz 1.800 pontos, certo? Agora, por exemplo, lá na questão do Campeonato Brasileiro e do ranking brasileiro, eu posso colocar por ano somente um resultado, ou é o Campeonato Brasileiro ou é o ranking nacional. Qual que eu vou optar? Bom, eu tenho que olhar lá na minha resolução. Se eu fui o campeão brasileiro, ok? Porém, fiquei em 11º, por exemplo, no ranking, nesse item, campeão brasileiro ou ranking nacional, eu vou optar por colocar o meu título de campeão brasileiro, porque ele vale 400 pontos. A 11ª posição do ranking vale 100 pontos, certo? Se for o inverso, se eu fiquei, por exemplo, em 2º lugar no ranking nacional e fiz a 7ª posição no Campeonato Brasileiro, então, ali no item Campeonato Brasileiro ou ranking, eu coloco esse resultado do ranking, o 2º lugar, que vale 350 pontos, mas eu não preciso desperdiçar esse Campeonato Brasileiro, porque eu posso pôr até 3 competições nacionais por ano. Então, eu vou lá no ano, considerando essa pontuação se for em 2019 ou 20, e coloco como competição nacional o meu resultado de 7º no Campeonato Brasileiro. Valem mais 230 pontos. Então, eu preciso fazer sempre essa análise matemática de qual resultado é melhor colocar em cada linha do sistema. Assim, o sistema vai gerar essa pontuação e nós vamos ter o seu score. Legal? Então, essa é a grande mudança na análise dos projetos das pessoas físicas. A gente passa a valorizar mais os resultados de vocês, reduz um pouco essa margem de tempo, porque nós também queremos apoiar aqueles atletas que estão constantemente se mantendo em atividade, não apenas aqueles que fazem um resultado bom há 4 anos e carregam esse resultado dentro do programa. Então, a ideia é valorizar o trabalho que você vem fazendo ano a ano, mas valorizar também todos os resultados, todas as suas participações, certo? No caso das pessoas jurídicas, também tivemos algumas mudanças. Passaram agora a ser 8 os critérios de análise, sendo 4 critérios de análise subjetiva, e é importante ressaltar que esses critérios de análise subjetiva vão ser avaliados por um comitê avaliador formado por 3 membros da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, nomeados por portaria do nosso secretário. Quais são esses critérios? Impacto social do projeto, impacto no ambiente escolar causado pelo projeto, impacto esportivo do projeto e o grau de inovação do projeto. Todos esses critérios e a orientação analítica de cada um deles constam da resolução 005 de 2020 no anexo 2. Então, importante fazer essa leitura. Um exemplo, impacto social do projeto. O que o avaliador vai olhar? Ele vai buscar identificar nesse projeto, dentre outros aspectos, quer dizer, não somente os que estão escritos aqui, mas principalmente os que estão escritos, o número de comunidades ou bairros alcançados pelas ações, o grau de vulnerabilidade do público-alvo, o envolvimento da família no projeto, a existência de outras parcerias, da família do público-alvo no projeto, a existência de outras parcerias com instituições no projeto, enfim, é entender que tipo de impacto o projeto esportivo está causando na comunidade na qual ele está inserido, certo? Essa é uma avaliação que vai variar de 0 a 300 pontos. Então, cada avaliador vai ler o projeto, vai ler as informações que você vai colocar e vai atribuir uma nota. A média das 3 notas vai dar o score desse critério, que vai se somar aos outros 4 critérios objetivos, que são o número de beneficiados de forma direta pelo projeto, então, quantos alunos ou atletas você atende efetivamente no seu projeto, certo? Variando aí de 50 a 300 pontos. O tempo de execução do seu projeto,
Lembrando que é o tempo de execução consecutivo, então, há quanto tempo consecutivamente você vem executando o projeto? De 1 a 5 anos, variando aí de 50 a 300 pontos. O tempo da tua parceria conosco, com a Secretaria de Esportes. Então, você já é incentivado há mais tempo, ou você ainda não é incentivado, mas você celebra termos de cooperação com o Departamento de Esportes. Enfim, você tem uma formalização de parceria com a SMELG, isso conta ponto. Em anos consecutivos, quanto mais tempo você tiver, mais pontos fará, limitado a 5 anos ou mais de parceria. Tá? E o número de títulos conquistados, se a tua instituição é uma instituição que trabalha com o rendimento esportivo, nós vamos atribuir pontos também para as medalhas que você tem enquanto instituição. Há um limite de medalhas por nível de medalha, por nível de resultado, não só medalha, está ali na resolução, vale a leitura para uma melhor compreensão. E da mesma forma, a soma desses 8 critérios vai dar um score que vai classificar o seu projeto para o ano de 2021, certo? Outra novidade, os projetos de pesquisa. A partir deste ano, todos os projetos de pesquisa eles vão ter que estar relacionados às linhas de pesquisa estabelecidas pelo Centro de Referência em Esporte e Atividade Física da SMELG, com o aval da nossa Comissão de Incentivo ao Esporte. Então, para 2021, serão aceitos na linha de pesquisa projetos que trabalhem com 2 linhas de pesquisa, a linha de gestão esportiva e a linha de fisioterapia esportiva e paradesportiva. Consta do anexo 3 da resolução quais são as áreas de cada uma dessas linhas de pesquisa e quais são os critérios, são 7 critérios objetivos e subjetivos de análise, que vão também pontuar e aprovar o projeto. Para a área de pesquisa, a Comissão de Incentivo definiu que serão aprovados até 10 projetos, conforme orçamento, podendo haver menos que 10 se não alcançar a pontuação mínima necessária. É uma forma também de a gente qualificar as ações de pesquisa apoiadas com recursos do Programa de Incentivo ao Esporte. Publicações avulsas, como livros, jornais, que não estejam relacionados a pesquisas acadêmicas não serão apoiadas em 2021. Isso é uma mudança importante. No que diz respeito também aos treinadores, nós definimos 3 níveis agora de apoio, nível internacional, nível nacional e nível base, para as modalidades olímpicas e paralímpicas. Modalidades não olímpicas não vão ser contempladas no ano de 2021. São algumas das mudanças que constam da resolução 005, por isso eu ressalto sempre a importância de ler a resolução antes de protocolar o seu projeto. Também é importante ressaltar as mudanças nas fases de habilitação dos projetos. A partir de agora, nós dividimos o protocolo em 2 fases, fase de habilitação e fase de aprovação. Qual é a vantagem? Na fase de habilitação, você vai protocolar somente os documentos de caráter cadastral. No caso da pessoa física, vai cadastrar o RG, o CPF e o RG-CPF do responsável legal, caso o atleta seja menor de idade, e um comprovante de residência, um comprovante de endereço. Lembrem que o Programa de Incentivo ao Esporte destina recursos do IPTU da cidade de Curitiba. Portanto, para ser beneficiário, você precisa ser residente na cidade de Curitiba, precisa ser um cidadão curitibano para poder fazer jus a utilizar o recurso do nosso IPTU. Esse comprovante de residência pode ser água, luz, telefonia fixa, não celular, televisão por assinatura, internet fixa, fornecimento de gás residencial, despesas condominiais, enfim, além do RG e CPF. Ah, Thiago, mas eu não tenho o RG, perdi o CPF, mas eu tenho a CNH. Você digitaliza a tua CNH e junta ela 2 vezes, no campo RG e no campo CPF. A gente vai entender que você está comprovando RG e CPF normalmente. Se for menor de idade, vai pedir o RG e CPF também do responsável. Então, precisa comprovar RG e CPF do proponente, que é o atleta, e do responsável legal, pai, mãe ou tutor. Certo? No caso das pessoas jurídicas, o rol também é documental, também é de cadastro, um pouquinho maior, né? Porque você vai apresentar o seu estatuto social, e esse estatuto precisa conter 5 cláusulas específicas que estão previstas no decreto 1432, importante fazer a leitura, tá? Vai apresentar o alvará válido de funcionamento, demonstrando que essa instituição está estabelecida na cidade de Curitiba, pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente, para poder receber recursos do IPTU, tem que ser uma instituição da cidade de Curitiba. Vai apresentar a cópia de inscrição no CNPJ, demonstrando que a instituição existe há mais de 1 ano, porque ela tem que ter pelo menos 1 ano de existência. Vai comprovar a realização de atividades esportivas por pelo menos 12 meses nos últimos 3 anos. Como é que eu comprovo isso? Um relatório com fotos, com lista de inscritos, assinado pelo presidente.
já é suficiente. O departamento pode pedir documentos complementares depois, mas para fins de protocolo já é suficiente. Vai apresentar a ata de eleição da atual diretoria, na qual conste o nome dos diretores eleitos, né? E a RG e CPF, tanto do presidente quanto do responsável financeiro, tesoureiro, diretor administrativo, conforme o estatuto. Esses são os documentos para a pessoa jurídica. Aí o seu projeto vai ser analisado, vai receber o score, vai ver se a documentação está ok. Estando tudo ok, vai para a Comissão de Incentivo ao Esporte, que vai se reunir no ano que vem. E, estando apto o projeto, a comissão vai declarar o projeto habilitado. Esse resultado vai ser publicado no dia 26 de fevereiro. Se o seu projeto foi habilitado, aí você vai receber um e-mail do departamento informando que o seu projeto foi habilitado e que o sistema está aberto para você voltar no seu projeto para fazer, primeiro, a adequação do plano de trabalho, porque você vai protocolar um projeto, muitas vezes solicitando um determinado valor, e na hora da habilitação, a comissão de incentivo ao esporte habilita a um valor menor. Por exemplo, pede 100 mil, a comissão, no caso de uma pessoa jurídica, por exemplo, e a comissão habilita em 20 mil. Ou um atleta pede 30, mas você foi classificado para receber 8. Então, vai ser aberto o prazo para que você faça a readequação do seu plano de trabalho ao valor que foi aprovado para você e para que você protocole os documentos faltantes, os documentos que agora sim fazem parte da fase de aprovação, que são, essencialmente, as certidões negativas de débito. No caso da pessoa física, débitos federais, estaduais e municipais. No caso da pessoa jurídica, além dessas três, débitos trabalhistas, FGTS e a certidão liberatória do Tribunal de Contas. No caso da pessoa física, vocês devem estar sentindo falta de um documento, o comprovante de vínculo, que era feito por meio da declaração da federação, contra a carteira de trabalho ou matrícula escolar. A partir da edição do decreto 1432, esses documentos todos foram convertidos em um único, que é a declaração de vínculo por meio da comprovação, da declaração da federação ou confederação esportiva de que você está afiliado como avulso ou em uma equipe na cidade de Curitiba. Então, o departamento elaborou um modelo dessa declaração. Quem tiver os projetos habilitados vai receber esse modelo ano que vem, para que a federação, então, declare que no ano de execução do projeto, você está federado aqui por Curitiba. Então, é um documento que você só vai apresentar no ano que vem, a partir do dia 26, se o seu projeto for habilitado. Não é mais necessário comprovar vínculo por meio de documentos de anos anteriores, que na verdade não provam nada. Então, o que a gente quer saber é se no ano em que você estiver recebendo o recurso do incentivo ao esporte, você está, de fato, competindo pela cidade de Curitiba, porque afinal, a partir do momento que você se tornar incentivado do programa de incentivo ao esporte, um beneficiário do nosso programa, você passa a representar a cidade de Curitiba. Por lei, você será obrigado a estampar no seu uniforme o brasão da cidade de Curitiba. Por isso é importante esse vínculo. Com isso, a gente desburocratiza, porque nós vamos exigir documentos de ordem financeira somente daqueles cujos projetos forem habilitados pela Comissão de Incentivo ao Esporte. Tudo isso está no Decreto 1432, que também está aqui no site incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br, para que vocês possam consultar e tirar as dúvidas de vocês. Então, este é o final, chegamos ao final do nosso primeiro tutorial, falando dos aspectos gerais do programa, as mudanças que foram introduzidas por meio do Decreto 1432 de 2020, por meio da Resolução 005/2020 da Comissão de Incentivo ao Esporte, ressaltando também a Portaria 16/2020 do secretário da SMELJ, que estabelece os prazos do programa. Então, o prazo, importante falar, né? O prazo de protocolo dos projetos iniciou às 0 horas do dia 3 de dezembro e se encerrará às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2020. Outra grande novidade, que uma vez que o protocolo é única e exclusivamente online, você pode protocolar a qualquer horário do dia e da noite, não precisa mais ser nos horários de expediente. E é importante ressaltar, o protocolo é exclusivamente online, das 0 horas do dia 3 de dezembro às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2020. Dia 21 de dezembro, não adianta ir até o Departamento de Incentivo ao Esporte com o protocolo em mãos, porque não será recebido. Não existe mais protocolo físico. O único documento que vocês vão entregar aqui no departamento será o termo de compromisso para aqueles projetos que forem aprovados depois da reunião da Comissão de Incentivo em fevereiro. Então, lá em março, antes do início da execução dos projetos,
que será em 22 de março. Então, antes do dia 22 de março, vocês vão trazer o termo de compromisso assinado aqui no departamento na versão impressa, mas somente aqueles projetos que forem aprovados. Vocês receberão tudo isso por e-mail. O restante da tramitação é toda pelo sistema Incentivo Online, disponível no incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br. Concluímos, então, o nosso tutorial, nosso primeiro vídeo de tutorial. Eu convido você agora a assistir o vídeo explicando o cadastro dos projetos de pessoa física ou o vídeo explicando o cadastro de pessoa jurídica, conforme for o projeto que você vai realizar. Qualquer outra dúvida, a equipe do Departamento de Incentivo ao Esporte permanece à disposição pelo telefone, por e-mail ou WhatsApp, conforme sempre fizemos, para melhor atender vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.